Romanos capítulo 5. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 11. Ele começa dizendo: justificados, pois, pela fé. Como é que eu sou justificado? Pela fé. E ele fala: temos paz com Deus. O que nós temos com Deus? Paz. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Como é que eu tive acesso à graça? Pela fé eu tive um acesso à graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes em quê? Na graça. E nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora preste atenção, porque se nós, quando inimigos, você entende isso? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, de que forma nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus? Mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. O que nós recebemos agora? A reconciliação. Vamos orar: Senhor, isso aqui, Senhor, é muito grande. É muito grande, profundo, verdadeiro. Daqui a pouco nós vamos comer o pão e beber do cálice. Assim abra o nosso entendimento, mais do que temos aberto, Senhor, para falar desta reconciliação. Nós, inimigos, fomos reconciliados não por coisas que fizemos, mas pela morte de Jesus, que a ceia anuncia. Sim, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale amém. Então, meu querido ouvinte, ou melhor, meus queridos irmãos, né? Tem hora que eu penso que estou no microfone lá. Pense um pouquinho nisso. Como é que você enxerga Deus? Qual distância você se vê de Deus? Eu converso com muitas pessoas, alguns eu percebo pelo que falam, eles ainda têm uma visão de Deus distante. Outros, Deus lá longe, né? Outros ainda não têm uma imagem real de Deus, de Jesus Cristo, porque não compreendem o Evangelho. Mas você que está aí olhando para mim, não é? Qual a distância de Deus e você? Você vê um Deus longe? Ou um Deus dentro de você, reconciliado bem pertinho de você? Então, eu vejo Deus assim, eu não vejo Deus longe, distante, não é? Que me deixou aqui para
para mim me apertar muito, sofrer, para depois ele fazer alguma coisa boa para mim. Mas eu vejo um Deus que veio habitar em mim e habita no coração de todo aquele que crê. Um Deus muito perto de nós. É que a nossa natureza, ela cria que nem um véu, que nos dá uma impressão de um Deus distante, mas Deus está muito perto de nós, muito junto de nós, habita no nosso espírito, através da pessoa do Espírito Santo. E você poderia dizer, pastor, essa semana toda, eu não senti nada a respeito do Espírito Santo. Mas eu digo graças a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não é uma emoção, não é uma sensação. Nós andamos em busca de sensações e emoções. Mas o Espírito Santo é uma pessoa que habita no nosso espírito. Então Deus está presente dentro de cada um de nós. A questão não é eu sentir, é eu crer nessa verdade. Você entende isso ou não? Como eu posso explicar isso para você? Que Deus está dentro de todos nós ao mesmo tempo, né? Vamos supor que passe lá, você está assistindo lá um jornal lá, Jornal Nacional, de repente vem assim, olha, a presidente da República vai entrar em cadeia nacional. E ela vai trazer aqui uma informação muito importante. Repare bem, aonde que ela está? Ela está lá em Brasília, certo? Mas tem um meio de comunicação que vai pôr ela dentro da casa de cada um. Vai ou não vai? Mesmo ela estando lá em Brasília, né? E naquele momento, todos os aparelhos de televisão do Brasil inteiro, até fora, ela vai aparecer lá e nós vamos ouvi-la ao mesmo tempo. Nós vamos vê-la e ouvi-la. Apesar dela estar longe, ela está dentro da casa de cada um. Sim ou não? Então eu vejo assim, Deus, ele está longe, mas tem um sistema espiritual que ele, ao mesmo tempo, está dentro da casa de cada um, no coração de cada um. Se a televisão é capaz de fazer isso, imagine Deus. Você está entendendo ou não? Então Deus está dentro de todo aquele que acredita. Ainda que eu não sinta, mas a fé torna a coisa real e viva dentro do nosso coração. Então a ceia do Senhor, Jesus Cristo disse, olha, quando você comer o pão e beber do cálice, você está anunciando a morte do Senhor. Até quando temos que fazer isso? Até que Ele venha. Mas o que é anunciar a morte do Senhor? Não é só falar assim, ó, Jesus morreu. A morte do Senhor é a pregação do Evangelho, de tudo aquilo que Ele conquistou para nós através da sua morte. Então veja bem, tudo que Deus nos dá vem através do que Cristo fez na cruz, não é por esforço, não é por obras próprias, mas o grande canal da forma de Deus abençoar o homem é através do que Cristo fez na cruz, seu sacrifício perfeito. Então a ceia, ela expressa o Evangelho, olha como isso é grande. Não é só fechar os olhos, Jesus morreu, sem saber o que estou fazendo. Eu tenho que explanar o que é anunciar a morte do Senhor e quais benefícios, tudo aquilo que Cristo fez por mim através da sua morte. Então nós vamos recapitular isso hoje, porque nós, versículo 10 de Romanos 5, nós quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, de que forma? Através da morte do seu Filho. Então, nós, o homem, todo esse sistema do pecado, um sistema inimigo de Deus, contrário a Deus, que se opõe às coisas de Deus. E nós éramos assim. Mas nós, quando inimigos, Deus, Ele teve uma ação, né? Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele removeu todas as paredes da separação. Então você tem que entender que tudo que bloqueava o nosso relacionamento com Deus, que eram os pecados, todos os inimigos que se opunham ao nosso relacionamento com Deus, que é o diabo e os seus demônios,
tudo aquilo que se opunha, que era uma parede de separação entre nós e Deus, por causa de Adão, do pecado que ele cometeu. Então, quando Jesus vai para a cruz do Calvário, você tem que entender isso claro. Aqui você vai entender isso, pelo menos você vai ouvir 1000 vezes. Então, quando Cristo vai para a cruz do Calvário, é o único meio de Deus tratar com o pecado, tratar com a carne, tratar com esse sistema corrupto que se chama pecado, tratar com o diabo. Era o único meio de Deus poder remover, dar um jeito nessa situação. Então, quando Cristo vai ali na cruz, ele toma sobre eles todas as maldições da lei, os nossos pecados. Ele toma sobre ele o nosso castigo. Por isso que Isaías, vendo isso, ele fala assim: o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Isaías viu isso. E pelas feridas, os seus machucados, Deus nos trouxe tanto a cura física como a cura espiritual, né? Então, quando ele está ali na cruz, ele toma sobre ele tudo aquilo que se opunha, tudo aquilo que era obstáculo, todas as muralhas que existiam, todos os Golias que existiam, todos os abismos, né, que nos separava, tudo que você pode imaginar, que era contrário a nós, nos era prejudicial, nos mantinha separados de Deus. Então, quando Cristo vai para a cruz, se você enxergar essas coisas que eu falo todos os dias, você vai entender que Jesus Cristo disse: você vai conhecer a verdade vai te libertar. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele remove todas essas coisas. Ele limpa todas essas muralhas, esses Golias, os problemas, as maldições, o diabo que tinha domínio sobre nós. Ele aniquila tudo aquilo ali na cruz do Calvário. Ele fala ali em Colossenses 2, 14 e 15, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Quais ordenanças eram essas? O escrito da lei, que nos acusava, nos apontava e nos condenava, que nos era prejudicial. Ele removeu isso inteiramente, encravando-o na cruz. E no versículo 15 ele fala: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então ali na cruz Cristo remove toda a parede da separação. Agora, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, o que acontece com ela? Instantaneamente, quando ela crê em Jesus Cristo e o recebe como único e suficiente Salvador. O que é o Salvador? Aquele que salva, que liberta da condenação eterna, que tem força para isso, que liberta da destruição, do apodrecimento, da condenação, do cativeiro. Se eu falo que eu tenho um Salvador, o Salvador é o que cumpre estas coisas na minha vida. Então, quando eu recebo Jesus como único e suficiente, capaz de fazer tudo isso, e suficiente Salvador, então esta palavra da reconciliação se cumpre na minha vida instantaneamente. Eu passo a ser um reconciliado com Deus. Tudo que se interpunha entre eu e Deus, quando eu crio em Cristo, na sua obra da cruz, então tudo isso é removido, é retirado da minha vida. E Deus vem a mim agora, né? Porque nós, quando inimigos, como que nós éramos? O que nós éramos? Inimigos pelas nossas obras malignas. Ele nos reconcilia com Ele mesmo por meio da morte de Jesus. Então Deus vem a mim agora e me traz para Ele. Me une a Ele. Em Coríntios, né, 1 Coríntios, não sei se capítulo 6 ou 7, fala: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, é uma coisa única dentro com Ele, é um espírito com Ele. Então, a única coisa que possibilitaria essa reconciliação era a obra de Cristo na cruz, o seu sacrifício perfeito. Então, Cristo removeu a parede da separação. Eu creio nele, Deus me traz para si. E me pega para sempre, e nunca mais vai me largar. Eu passo a ser uma pessoa reconciliada com Ele. Você acredita nisso ou não?
por isso Deus não está longe de você. Deus não está longe de nós. Eu não vou, olha, eu preciso ir buscar lá. Não, em qualquer lugar que você estiver, se você tem esse entendimento do seu coração, então Deus está muito próximo de você, está grudado com você, está atado com você, porque Ele nos reconciliou com Ele mesmo através da morte de Cristo. Acredita nisso? Então a ceia está expressando, nós vamos pensar isso, pensamento principal. Quando eu estiver comendo do pão, bebendo do cálice, eu vou estar proclamando, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Os pecados foram removidos. A parede da separação foi removida. Jericó caiu, Golias há muito tempo, não tem mais nada grande se levantando assim, querendo obstruir esse acesso que eu tenho a Deus e Deus tem a mim, porque não tem mais nada forte e poderoso que venha anular o que Cristo fez na cruz do Calvário. Então Golias nunca mais vai se levantar. Muito menos eu vou rodear alguma Jericó imaginária, pôr na tua mente uma Jericó imaginária. Porque toda a muralha da separação caiu na cruz do Calvário. Acredita nisso? Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Como ele poderia dizer, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou? Como ele poderia dizer que nos daria paz, e eu ser um crente e viver atribulado uma vida toda sendo crente? Como é que ele poderia garantir que ia me dar paz? Se eu sendo crente vou viver uma guerra atrás da outra o tempo todo. Encurralado o tempo todo, tendo que lutar com os gigantes, né? O gigante já caiu na cruz do Calvário. Como é que ele poderia me dar paz e eu viver 30 anos sendo crente e nunca ter a paz dele no meu coração? Então eu não estou entendendo a reconciliação. Então, segundo aos Coríntios capítulo 5, você sabe isso de cor. Versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Veja bem, olha, tudo provém de Deus. Não partiu do homem, não foi o homem que se dispôs, olha, eu vou resolver o problema. A gente pensa que é, mas não é. Tudo provém de Deus, olha, que nos reconciliou consigo mesmo. Como? Por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Então, tudo provém de Deus, tudo vem dele. A ação é dele, o cumprimento de tudo é dele. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, agora nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério? É prestar um serviço. Então todo crente tem um ministério. Qual é o ministério? Mostrar a reconciliação, pregar o evangelho, mostrar ao homem que se ele se arrepender, se ele crer em Jesus Cristo, não é mostrar ao homem como receber uma unção para negociar e ficar rico. Isso aí não é evangelho. Não adianta, não é evangelho. Não é mostrar ao homem como construir uma empresa, como... Não é isso, meus irmãos. Isso aí não é o evangelho. Mas o ministério que todo crente tem é de levar um conhecimento ao homem perdido, que se ele crer em Cristo, se arrepender dos pecados, ele vai ser reconciliado com Deus para sempre. Ele vai ser salvo por Deus, ele vai gozar de uma vida eterna. Então todos nós podemos falar isso, porque você pode conhecer 100 crentes que vivem numa tribulação terrível no coração. Não tem paz. Fala que é crente, mas está numa guerra, num conflito. Não digo que não tenha problemas, mas eles não entraram, nunca puseram a planta do pé na reconciliação, na paz de Jesus Cristo. Porque eles estão mal por dentro. É duro, é terrível ser crente assim. Então tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora presta atenção nisso, olha. A saber, Deus estava aonde? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
Ele não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando você vê Jesus ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que ele falava, o que ele fazia, Deus estava ali, Deus homem, Deus estava em Cristo, reconciliando, chamando os homens a crer nele. Ele curava uns, libertava outros, pregava para outros. Foi duro com os religiosos, naquele sistema religioso que não dava espaço para Deus e para a palavra, não ser para suas próprias tradições. Ele foi duro com esses, mas com aquela gente simples, com aquelas prostitutas e publicanos, aquela gente enxergou. Então Deus estava ali, trazendo, reconciliando, chamando as pessoas para reconciliar Deus a eles. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando. Repare bem que Jesus Cristo não veio ficar acusando, condenando, acusando, não imputando aos homens as suas transgressões. E ele diz, e nos confiou o que? A palavra da reconciliação. Você entende isso, querido? Nos confiou, ele deu para nós a palavra da reconciliação. E qual é a palavra da reconciliação? É o Evangelho, é a obra da cruz, é o que tem que ser falado o máximo possível. Depois ele diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. E depois ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Então, Cristo nunca pecou, ele não conheceu o pecado. Ele foi feito na cruz pecado por nós. Para quê? Para que nele, ali na cruz, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, quando Deus olha para você, ele vê a justiça de Deus. A justiça dele, você é a justiça de Deus. Acredita nisso? Então Cristo foi feito pecado, assumiu tudo ali. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Foi feito pecado, suportou tudo para que nele ali nós fôssemos feitos. Nós não nos fizemos, ele nos fez. Nos fez o quê? Nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meu irmão, quando Deus olha para nós, através de Cristo, ele se agrada, porque ele nos vê justiça de Deus. Agora continua. E na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. O que é receber a graça de Deus em vão? A pessoa ouve sobre a graça, não crê em nada, larga tudo aquilo. Aquilo se torna uma coisa perdida e vã para ela. Então ele fala, e nós na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz, preste atenção, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, não pense que Deus não está chamando essa gente toda. Não pense que Deus não está chamando e socorrendo. Ele está. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Aí o apóstolo fala, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Vamos rapidamente para Colossenses capítulo 1. Não vou ler o 13 e 14. Você já sabe o que é. Quer que eu leio? Não. Mas vou ler a partir do 15, que fala de Jesus. Olha lá. Este ou ele, não sei qual tradução você está, é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, 15. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra. Ele é o criador dos dois mundos, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha bem, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste, ele sustenta tudo, tudo subsiste nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse o quê? Toda a plenitude da divindade. Agora olha lá. E que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Quer sobre a terra, quer nos céus. Então por que ele fala quer sobre a terra e quer nos céus? Os homens que vão crendo em Cristo vão entrando nessa reconciliação. A igreja é reconciliada na terra com ele, com os céus. Então houve uma reconciliação, a amizade, o relacionamento dos céus com a terra, com aqueles que acreditam, com a igreja. Então a igreja é reconciliada, acabou a parede da separação. Acabou os obstáculos, acabou um monte de dificuldade, acabou um monte de guerra que eu tenho que guerrear o tempo todo, acabou o domínio que o diabo tinha. A igreja não é dominada pelo diabo, não é dominada. Agora, se eu não acredito, isso não é real para mim. Agora, quando é que eu vou acreditar que Jesus realmente fez isso, verdadeiramente? Se eu não acreditar, eu tenho que derrubar um Golias por dia. Todo dia. Tem que derrubar. Toda hora. A mente de quem não acredita, ela só vê obstáculo. Imagine um crente que não acredita, ele só vê assim, ó, um demônio, um gigante, uma muralha, uma guerra. Ele já acorda com tudo isso na mente dele, porque está na mente dele. Ele não acredita que Cristo removeu. Imagine o que ele sente, se sente mal. Como ele vai passar um dia com a cabeça assim? Vai passar atormentado, supersticioso. Mas aquele que sabe que Cristo removeu tudo, e já ligou o canal direto e não vai ser desfeito, ele pode acordar cheio de problemas, mas em paz com Deus, coração seguro. Ele não vai ver muralha e guerra, ele vai ver as coisas já aconteceram na cruz. Você entende isso ou não? Se você só vê muralha, é isso que você está crendo. Mas se você vê a reconciliação, você vê que a muralha caiu há muito tempo, já caiu. Você vai ver que isso já caiu. Então, ele reconciliou céu e terra através do sangue. Na terra a igreja, os que creem. O reino dele está aqui na terra. Nós somos o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, dentro, no espírito da igreja. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Nós somos a noiva, o corpo de Cristo aqui na terra. Você é o reino de Deus, acredita ou não? A pessoa pode olhar para você e achar você comum, porque você é. Mas dentro de você, você tem um reino implantado aí. O Espírito está aí, nós somos o reino de Deus e temos que falar desse reino, pregar esse reino, que é o Evangelho. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que em outra hora vocês eram estranhos, inimigos no entendimento. Você lembra que você acendia a vela lá para o tranca-rua, para o caboclo da macumba lá? Tomava pinga, ia tomar um pouquinho para o santo lá. Né? Ou se ajoelhava diante da estátua lá, né? Dava um beijinho no pé dela. Ou não fazia nada disso, não cria em nada. Ou você ia lá na benzedeira da tua rua, do teu bairro, ela vinha com aquele facão assim, né?
fazia umas coisas assim, ai, fui benzida, né? Ou você, quando a criança estava, você põe uma coisinha, uma simpatiazinha, que você faz isso ainda? Canona ensinou. Inimigos no entendimento. Vai lá na igreja das almas acender uma vela para o morto. Inimigos no entendimento. Né? Chegava de joelhos, subiu uma escada. Inimigos no entendimento. Vai lá porque a mãe de santo vai dar um jeitinho. E ela é, ô meu filho, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Só que você tem que dar um dinheiro aqui, uma vela, uma galinha. Né? Inimigos no entendimento. Mente inimiga de Deus. Sim ou não? Inimigos, nós éramos inimigos. Quem aqui não fez isso? Acho que todos fizeram, porque vocês ficam tudo assim. Ó. Inimigos no entendimento, eu queria ser liberto. Eu rezava no pé de todo santo. Beijava todos. Trazia a baba de todos. Inimigos no entendimento. Vocês estão entendendo isso ou não? Você brigava com as pessoas, né? Inimigos no entendimento. Era assim que a gente era. Era assim que a gente era, meus irmãos. Você não era assim? Fazia tudo errado, né? Ainda a gente faz alguma coisa errada, porque falha muito. E a vós outros, versículo 21, também que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos, ele nos apresenta para ele, para apresentar-vos diante dele o que ela, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe quem você é? Você é um santo. Devia canonizar todos nós, então. Nós que somos os santos da Bíblia. Não é? Porque ela nos chama assim. Ele nos apresenta para ele santos. Quero ler de novo, olha lá. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí você olha para você, mas eu, pastor, eu inculpáveis, porque Jesus pagou o preço do teu pecado, te lavou com o sangue dele, tomou sobre si a nossa culpa. Então Deus nos apresenta para ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos fez isso. Não foi eu que fiz, não foi a minha vontade, não foi a minha obra, não foi o meu sacrifício, não foi o meu jejum, não foi o monte que eu subi, não foi as 10 ofertas que eu dei, não foi o envelope que eu levei para casa, não foi a televisão que eu pus a mão, não foi o copo de água orada, não foi a tranqueirada ou ungida, nada disso. Foi ele que fez, olha lá. E agora, porém, você conciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, firmes, alicerçados, não vos deixando afastar da esperança do quê? Do Evangelho, que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele fala assim, permanecer na fé, firmes, nunca se afastar da esperança do Evangelho. Não é esperança da lei, não, é a esperança do Evangelho. Firmes, nunca me afastar de tudo isso que o Evangelho trouxe para mim. Você entende isso, queridos? Então nós somos reconciliados com Deus. Você vai engordar. Sabe que você vai engordar? Você vai engordar. Porque quando você entende isso, a tua mente vai ficar mais calma, mais segura. Teu coração vai bater até melhor. Vai. E você vai ter mais fome. É que nem aquele indivíduo que fumou a vida toda, para de fumar, vira um porquinho assim, né? Começa a comer, aí descobre que aquele veneno, a nicotina, queimava ele. Ele fica mais forte, mais gordo, né? Depois você entende essa reconciliação, tudo que aconteceu e que você está na mão de Deus, você está em paz com Deus, vai engordar. Vai engordar. Vai ter mais fome. É verdade, vai ter, porque vai entender, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele já nos deu essa paz. Então nós vamos tomar a ceia, né? Qual o pensamento principal? Deus me reconciliou com Ele. Eu vou anunciar a morte do Senhor. Isso foi só possível. Por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário trouxe para cada um de nós
a reconciliação. Você crê? Quem crê, diga amém.